Foi o colapso da civilização. Anarquia, genocídio e a fome. Depois, quando parecia que as coisas não poderiam ficar piores, tivemos a peste. A morte viva, rapidamente estendendo suas garras por todo o planeta. Aí ouvimos falar. E os cientistas que restaram trabalhavam na cura da peste que salvariam. Fala galera, aqui é o Pedro da Underground Nerd e já faz um tempinho que eu não apareço aqui sozinho, né? Sempre tô aqui eu e o Serginho, nós dois. Mas hoje eu vou trazer mais um filme nostálgico de ficção científica, que é basicamente o filme de hoje Cyborg, o Dragão do Futuro. É um filme de 1989, né, gente? É um filme daquela velha e boa ação de ficção científica que nós temos, com elementos de ficção científica. Mas antes de começar, gente, eu peço para vocês compartilharem, mandar para os seus amigos, se inscrever no canal e apertar o sininho. Como vocês já viram na introdução, como eu sempre faço nesse especial, eu dou uma introdução como é aquele mundo, mas eu vou ampliar e vou fazer duas partes, uma com spoiler, simplificando o título e dando minha opinião sobre efeitos especiais, sobre a atuação e sobre o resto, e depois a parte de spoiler contando isso e também contando curiosidades no final. No final, spoiler, e nessas partes de curiosidades vocês vão entender muito bem disso. Começando o filme, a gente está basicamente no ano 2030 e pouco, e a gente descobre que o mundo está destruído, basicamente. E a gente descobre que o mundo passou por guerras, passou por contaminações, passou por tudo isso. E a gente vê a narração principal do vilão. Falo, pra quê? Cidade de Nova York. Eu gosto da morte. Gosto da penúria. Gosto deste mundo. E quando a gente percebe isso, a gente vê basicamente um cientista e uma mulher fugindo. Esse cientista ele é capturado e executado. E essa cientista, ela é presa nesse momento. E a gente descobre basicamente que essa mulher não é uma mulher, ela é um ciborgue. Ela foi alterada a sua formação e ela tem informações que podem ajudar a fazer uma cura para a doença que eles têm isso. Tanto que as pessoas que têm essa doença, elas têm um olho meio trincado, meio assim, meio branco, no caso. Como o personagem, como o vilão principal tem. E a gente faz isso, ela tem o objetivo de chegar em Atlantis para passar essas informações para o grupo que ela faz parte, e o vilão quer pegar ela para fazer isso. Mas nós temos um grande herói, o dragão nesse caso, que é o Van Damme. Eu vou chamar de Van Damme, ele tem outro nome, mas eu vou chamar ele de Van Damme, gente. E ele, basicamente, ele leva uma pessoa de um lugar para outro. Só que nesse caso, ele viu essa mulher sendo atacada e ele protege ela, mas não porque é o interesse dele, ele protege ela porque ela lembra uma pessoa do passado dele. Só que ele é neutralizado isso. Os vilões pegam ela e levam, e aí a gente começa a jornada do nosso personagem principal, que é basicamente isso. Esse aqui é uma sinopse bem rápida do produto que a gente vai ver. As atuações eu gostei, achei legal as atuações. O nível de ação eu também gostei, achei muito bom. Basicamente, os efeitos especiais envelheceram mal. Tem uma cena que ela tira a peruca e mostra o cérebro dela, essa parte aqui toda de robô. E ficou muito mal feito, gente. Ficou muito mal feito, de verdade. Não, na época talvez não ficou tão mal feito, mas hoje ficou estranho. Chega muito estranho no Vale da Incerteza, como o pessoal fala. O tom do filme é bom, a ação é boa, o nível de violência é adequado. E, cara, principalmente isso é aquele filme de anos 80 que até me surpreende, porque tem pontos que eu achei que eles não iam explicar e eles explicaram. Então eu achei legal isso. Mas ele tem um pequeno problema que eu vou falar isso na parte de spoiler. Gente, a parte de curiosidade é que lembra daquele filme do He-Man ou Mestre do Universo? Cara, eu tô pingando porque tá quente pra caraca, gente. Você não imagina como esse lugar tá quente.
Você lembra daquele universo do He-Man, os mestres do universo? Então, a gente sabe que teve um filme com o Doug Hunch, meu inglês é péssimo, gente, e que esse filme foi produzido pela Canon Filmes. Futuramente a gente vai falar sobre essa empresa e futuramente o Serginho vai falar sobre esse filme do He-Man, com certeza. Peçam isso para ele, peçam. Então, assim, a Canon Filme, ela basicamente jogou muito dinheiro em alguns filmes, como Falcão, O Campeão dos Campeões, He-Man. Então eles achavam que esses seriam os filmes topzera deles, os melhores filmes. Só que não deu certo, He-Man foi um fracasso. E Campeão dos Campeões não foi bem um fracasso, mas teve um custo muito alto, porque foi o maior valor que eles pagaram para o Stallone na época. Então, assim, foi muito complicado isso. E eles já estavam planejando um He-Man 2. Só que como eles não tinham, como eles já tinham alugado as roupas, o cenário e tudo mais, tinham feito tudo, eles falaram, cara, a gente não pode descartar tudo isso, daqui foi dinheiro, vamos fazer um filme. E o que eles fizeram? Dragão Ciborgue, o Dragão do Futuro. Então, esse filme só nasceu por causa do fracasso de He-Man. Você vê isso, até isso He-Man ajudou. E basicamente isso é uma das curiosidades. A outra curiosidade que nós temos é que aconteceu problemas no set. Alguns dos atores que lutaram a luta final, onde acontece no final do filme, um ator ele perdeu a vida de verdade, o vilão principal quase ele ficou cego, e tipo assim, ironicamente nesse filme, o diretor desse filme, ele não planejou do jeito que saiu o filme, o filme ia sair bem pior. Então o que eles fizeram? Eles pediram ajuda para os irmãos, né, os donos do Canon Filme, e eles alteraram o filme do cara para fazer isso, porque eles falaram que o filme era intragável, não dava para sair. E aí, futuramente, o cara fez a versão dele, que tem até um nome, Cybron, alguma coisa assim. E tipo assim, e muita gente fala que a versão que saiu da Canon é melhor que essa versão. Além disso, o Cyborg ainda tem mais 2 filmes, Cyborg 2 e Cyborg A Criação. Cara, 2 filmes que eu prometo que eu vou falar, mas vamos ver como vai ficar as coisas, entendeu? E outra coisa também, se vocês quiserem assistir esse filme, vocês podem ver pela Paramount Filme. Agora, gente, como eu falei tudo isso, eu vou começar a zona de spoiler, entendeu, gente? Vou falar a zona de spoiler agora, vou contar até o final do filme. Se vocês quiserem ver, podem continuar vendo. Se não quiser ter surpresa, beleza, mas eu vou contar a zona de spoiler nesse momento agora. Após isso, você percebe, quando o nosso personagem, o Van Damme, é atacado, ele é desmaiado e os vilões pegam essa ciborgue e levam. Ao mesmo tempo, onde o Van Damme vai, o vilão ele vai até um local onde ele vai pegar alguns barcos. E esse vilão, ele é um vilão dos anos 80, cara. Anos 80 e 90, é vilão mal. Porque assim, ele pega um casal lá que estava morando, ele mata aquele casal, ele acaba com aquele casal, ele queima tudo que o casal tem, produz um caos, porque ele quer. Não porque, é porque ele gosta daquilo. Já mostra no começo do filme, ele gosta daquele mundo daquele jeito. Ele não quer perder aquele mundo. E aí ele pega um barco, né, rouba um barco no caso, e eles vão para lá. Quando o personagem principal chega lá, ele percebe que tem uma das sobreviventes daquele local. E ela tenta atacar ele e ele joga uma pedra nela e derruba ela. Ele acaba esperando ela acordar e aí a gente vê o passado do personagem. O que era? Esse personagem do Van Damme, ele era um atravessador. Eu chamo de atravessador. Eles chamam disso. O que ele fazia? Ele pegava uma pessoa e levava para outra cidade. Ele pegava uma pessoa de uma cidade e levava para outra. Em segurança. E como ele era pago? Com comida, com rações, com coisas que as pessoas davam para ele. Ele encontrou uma família, tanto que eu falei que essa mulher lembra a namorada dele, porque ele encontrou uma mulher onde ela perdeu o marido, e ela tinha uma filha, um filho, e ele acaba fazendo esse serviço. Ele chega numa casa e a mulher fala que ele pode ficar lá
E aí rola um relacionamento entre eles dois, as crianças até gostam dele e tal, só que nesse dia o grande vilão vê eles naquele momento, familhinha feliz, o cara não gostou, e o que ele faz? Ele pega a família dele, amarra, bota a menina mais velha para segurar esse arame farpado e fala assim, ó, se você quiser que ele sobreviva, você tem que segurar. Só que o arame farpado corta a mão da menina. E ela não segura, e a mão dela vai sangrando, e o cara vai caindo, e eles estão lá rindo e se aproveitando naquele momento. Aí essa menina, no final, ela acaba se juntando a esse grupo. Tanto que você vê ela fazendo isso várias vezes. Aí o que acontece? Ele lembra de todo esse passado, aquela mulher convence ele por algum meio de ajudar ele a recuperar isso, porque pode ser uma esperança para trazer uma cura. E esses dois, essa mulher e o Van Damme vão até lá. Tem um momento que eles chegam até um ponto onde eles estão num local bem aberto. Eles vão lá, o Van Damme começa a fazer um ataque no grupo, elimina alguns caras, ela chega até lá o cara, e ela fala assim, ó, eu não vou com você. Você é fraco, eu posso ir até contigo, mas o cara vai me capturar. Eu vou dar um jeito de eliminar ele lá em Atlantis mesmo. E ela falou, vai embora. E outra coisa, aquela mulher que estava junto com ele fala, fica aqui que eu resolvo isso, depois eu volto. Ela não, ela vai, ela é desmaiada e ele tem que salvar ela. Ele salva ela, vai até o esgoto e os caras vão seguindo. É basicamente quase uma cena de meia hora isso. O pessoal entrando, mostra um por um entrando, um por um saindo. E o bizarro é que assim, como ele ficou muito na dianteira, ele abriu o esgoto, ele podia ter fechado o esgoto. Cara, ele podia ter fechado o esgoto, os caras iam ter dificuldade para levantar aquilo. Mas não, o cara deixa o esgoto aberto. Cara, isso é muito bizarro. Isso que é o legal desses filmes antigos, cara. É esses furinhos que você pega. Não tira a magia do filme, mas é legal. E aí tem a cena que junta muita gente. Ele consegue eliminar umas pessoas. A mulher também consegue eliminar outras mulheres, porque tem outras mulheres nesse grupo. E só que é muita gente e eles conseguem derrubar o cara. E aí eles encontram o navio, botam ele no mastro. Amarra ele assim, crucificado no mastro, e deixa o cara lá, e o cara tá todo ferrado. E aí ele lembra dos momentos de ele perdendo a família, e começa a bater o pé no mastro, pá, pá, várias vezes, pá, 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 até que o mastro quebra. E aí lembra aquele momento que eu falei lá atrás, que é meio bizarro? Tem eu não sei como, o cara virou o Goku. Por quê? Porque ele aprendeu o teletransporte, porque ele passou por todo mundo antes de chegar lá. Não explica como ele chegou, se ele pegou um atalho, se ele fez alguma coisa. E outra coisa, o cara estava limpo, curado. O cara estava em estado de quase morte. E aí o cara aparece no meio do momento e tem a cena final, né? Que é uma luta em uma cidade toda destruída, uma parte da cidade toda destruída, uma chuva incrível. É uma bela luta, uma porradaria bem séria, até que eles conseguem matar ele, dão um fatality nele. Lembra muito o Stallone Cobra, né? Ele faz a mesma coisa com o cara. E aí, no final, eles entregam a mulher ali pro grupo e acabou, cara. E tipo assim, é isso. O filme é divertido, cara. É 1 hora e pouquinha, como eu já falei. É um nível de violência bem alto. Eu aconselho quem nunca viu, assista. É bacana o filme. Só que assim, como eu falei, eu vi esses errinhos. Mas isso não me tirou do filme, entendeu? Ele tem uma sensualidade bem leve, tem uns momentos lá de coisa, né? Não tem nada de vucu-vucu, não se preocupe, gente. Mas tem um nudez, mas um nudez bem da época. E, cara, é um bom filme. Eu aconselho quem gostar de ação e ficção científica, com elementos de ficção científica, é um bom filme de luta. É um bom filme de ação, então eu recomendo quem gostar. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal, aperta o sininho. Se vocês quiserem e puderem, deixa comentário de filmes antigos, de ficção, que vocês querem que eu comentem aqui embaixo. Comentem sobre isso. Comentem se você já viu esse filme,
Comenta se você já gostou desse filme, se você percebeu essa cena ou não. Então, gente, até mais e valeu!